Eu nunca tinha visto um homem morrer assim. Não de doença, não de acidente, não daqueles jeitos que a gente ouve falar, infarto no ônibus, derrame na fila do banco. Foi no meio do culto, com todo mundo cantando, as mãos levantadas, o suor escorrendo pelas costas da camisa social que eu tinha passado a ferro naquela mesma manhã. O irmão Elias estava lá na frente, de pé ao lado do irmão José, como sempre. Ele era um dos mais velhos da congregação, um daqueles que ainda usava paletó mesmo com o calor de janeiro batendo nas telhas do salão. Cabelo branco penteado para trás, bigode fino, as mãos grossas de quem trabalhou a vida toda com madeira. Eu o conhecia desde criança. Ele era quem consertava os bancos quando rangiam, quem arrumava a porta dos fundos quando emperrava. Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, ele me deu um pedaço de cana-de-açúcar que tinha colhido no sítio do irmão Manuel. Mastiga devagar, menino, disse que o doce dura mais. Aquele domingo não começou diferente. Acordei com o galho da goiabeira batendo na janela, o mesmo barulho de sempre. Minha mulher já estava na cozinha, fritando bolinhos de chuva para levarmos no lanche depois do culto. Vai demorar? Ela perguntou, sem tirar os olhos da panela. Não, só vou passar a camisa, respondi, e ela fez aquele som com a língua que significava, já ouvi isso antes. O filho mais novo, o Pedro, ainda dormia, enrolado no cobertor mesmo com calor. O mais velho, o Tiago, já tinha saído para ajudar o irmão Paulo a arrumar as cadeiras do salão. Eles sempre chegavam cedo para essas coisas. Quando a gente entrou, o irmão Elias já estava lá, sentadinho no banco da frente, como sempre. Cumprimentei com a cabeça, ele respondeu com um sorriso, aquele que deixava os olhos pequenos. O culto começou pontual, como manda a regra. Primeiro os hinos, depois a oração, depois a leitura. Nada fora do comum. Até que, na hora do testemunho, o irmão José pediu para que quem quisesse se levantar e louvar a Deus pelo que ele tinha feito na semana. Alguns irmãos se levantaram, contaram coisas simples, uma dor que passou, um filho que arrumou emprego, uma conta que foi paga no prazo. Coisas do dia a dia. Então o irmão Elias se levantou. Ele não era de falar muito. Na verdade, eu não me lembrava de tê-lo ouvido dar um testemunho antes. Mas naquele dia ele se levantou devagar, apoiou as mãos no banco à frente e começou a falar. A voz dele era baixa, um pouco rouca, como se tivesse engolido poeira. Irmãos, disse, eu não sou de falar, mas hoje o Espírito me moveu a contar uma coisa. Ele fez uma pausa, olhou para o chão, depois para o teto, como se procurasse as palavras certas. Essa semana sonhei com o irmão Antônio. O irmão Antônio tinha morrido há uns 5 anos, vítima de um câncer que o consumiu rápido. Todo mundo conhecia a história. O irmão Elias continuou. No sonho, ele estava jovem, como era nos tempos da colheita, quando a gente trabalhava juntos na roça. E ele me disse, Elias, não tenha medo. O Senhor está te chamando, mas não é ainda. Um silêncio estranho caiu no salão. Não era aquele silêncio respeitoso de quando alguém está orando. Era um silêncio pesado, como se o ar tivesse engrossado. Eu vi a irmã Maria, viúva do irmão Antônio, levar a mão ao peito. O irmão José, que estava conduzindo, só balançou a cabeça devagar, como quem diz, continua, irmão. O irmão Elias respirou fundo e falou de novo. Não sei o que isso significa, mas sinto que Deus está me preparando para algo. Só queria agradecer a ele por me dar essa paz. E então ele se sentou. O culto seguiu. Cantamos mais alguns hinos, o irmão Paulo leu um capítulo de Atos, o irmão José fez a exortação. Nada demais. Até que, na hora da oração final, todo mundo se ajoelhou. Eu estava no banco de trás, perto da porta, e vi quando o irmão Elias se levantou de novo. Desta vez não foi devagar. Foi como se algo puxasse. Ele deu 2 passos para frente, segurou o ombro do irmão José e disse bem alto, glória a Deus. Depois, simplesmente caiu. Não foi uma queda comum. Não foi tropeçar, não foi desmaiar. Foi como se as pernas dele tivessem virado água. O irmão José o segurou antes que ele batesse a cabeça no chão, e gritou, chamem o irmão Manuel, rápido. O irmão Manuel era enfermeiro, o mais próximo que a gente tinha de um médico por perto. Enquanto ele corria para a frente, a irmã Clara já estava abanando o irmão Elias com a Bíblia, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Eu me levantei sem pensar, as pernas ainda trêmulas do susto. O irmão Elias estava deitado de lado, os olhos semiabertos, a respiração tão fina que mal dava para ver o peito se mexer. O irmão Manuel ajoelhou ao lado dele, passou os dedos no pulso e depois na testa, franzindo a testa de um jeito que não era bom. Alguém trouxe um copo d'água, mas ele só balançou a cabeça. Precisamos levá-lo para o hospital, disse o irmão Manuel, baixo, como se tivesse vergonha de dizer aquilo ali, naquele salão onde a gente sempre pedia a Deus para curar os doentes sem precisar de médicos.
O irmão José ainda segurava o ombro do Elias, os nós dos dedos brancos de tão apertado. Ele olhou para o Manuel como se não tivesse entendido, depois para o irmão Elias, depois para o resto de nós, parados em círculo, sem saber se devíamos rezar ou correr. Agora, insistiu o irmão Manuel. Foi aí que o irmão Elias abriu os olhos de vez. Não foi um abrir devagar, como quem acorda. Foi de repente, como se alguém tivesse ligado a luz dentro dele. Os olhos brilhavam, as pupilas tão dilatadas que mal dava para ver a íris. Ele se sentou sozinho, sem ajuda, e quando falou, a voz não era mais a dele. Era grossa, rouca, como se tivesse engolido pedras. Asterisco não é hora. Asterisco. Todo mundo recuou. Até o irmão Manuel, que já tinha visto gente morrendo, deu um passo para trás. O irmão Elias não olhava para ninguém. Ele olhava asterisco através asterisco da gente, como se a parede atrás fosse feita de vidro e ele estivesse vendo alguma coisa do outro lado. Asterisco, o caminho está aberto, asterisco, continuou, e dessa vez a voz quebrou no meio, como um disco arranhado. Asterisco, mas não para mim. Asterisco. O irmão José tentou segurar o braço dele, mas o irmão Elias o empurrou sem força, só com um gesto, como quem afasta uma mosca. Depois, ele se levantou. Não tropeçou. Não cambaleou. Ficou de pé reto, como se nunca tivesse caído. Elias chamou a irmã Clara, a voz trêmula. Irmão, é você? Ele virou a cabeça para ela devagar. Quando sorriu foi pior que tudo. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem sabe alguma coisa que a gente não sabe e não vai contar. Claro que sou eu, disse, e dessa vez a voz era normal de novo, só que muito cansada. Mas não por muito tempo. O irmão Manuel tentou chegar perto outra vez, mas o irmão Elias o deteve com um olhar. Depois ele andou até o centro do salão, onde a luz da janela alta caía em cima dele como um holofote. Ficou lá de mãos dadas para trás, balançando um pouco para frente e para trás, como se estivesse ouvindo música. Vamos cantar, disse ele. Ninguém se mexeu. Asterisco, cantar, asterisco, repetiu o mais alto. A irmã Clara foi a primeira. Começou baixinho, com a voz trêmula, mas logo os outros foram entrando. Eu não sabia a letra direito, então só movia os lábios observando o irmão Elias. Ele não cantava. Só ficava ali, de olhos fechados, como se estivesse esperando alguma coisa. E então ele abriu os braços. Não foi um gesto dramático. Foi natural, como quem se prepara para abraçar alguém. Mas não tinha ninguém ali. Só o ar, só a luz, só o silêncio entre uma nota e outra do hino. E de repente, ele caiu de novo. Dessa vez, não teve quem segurar. O corpo dele bateu no chão com um som surdo, como um saco de farinha sendo jogado no chão. O irmão Manuel se atirou ao lado dele, mas eu já sabia. Já tinha visto aquele jeito de cair antes, quando meu avô morreu na cozinha, bem no meio de um café. Não tem jeito de confundir. O irmão José se ajoelhou e começou a chorar sem fazer barulho, as lágrimas caindo direto no chão. A irmã Clara cobriu a boca com as mãos. Alguém, não sei quem, desligou o som. O salão ficou em silêncio, só o vento batendo nas janelas altas, como se o mundo lá fora não tivesse parado. Eu me aproximei. Não por coragem, mas porque minhas pernas me levaram. O irmão Elias estava deitado de costas, os braços ainda abertos, como se tivesse tentado abraçar o teto. Os olhos estavam fechados, a boca entreaberta. Parecia dormindo, se não fosse pelo jeito que o peito não se mexia. O irmão Manuel passou a mão sobre os olhos dele e balançou a cabeça. Foi rápido, murmurou, mais para si mesmo do que para a gente. Não sei quanto tempo a gente ficou ali, olhando. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 1 hora. Até que o irmão José se levantou, enxugou o rosto com a manga da camisa e disse, com a voz rouca: vamos prepará-lo. Ninguém discutiu. A gente sabia o que tinha que fazer. O irmão Manuel pegou um lençol branco dobrado no armário do fundo da capela. Era grosso, de algodão cru, daquele tipo que a gente usa nos dias mais frios do inverno. Ele o abriu com cuidado, sacudindo a poeira, e o estendeu no chão ao lado do corpo do irmão Elias. A gente se ajoelhou em volta, cada um no seu canto, como se ainda fosse possível dividir o peso daquilo. Precisamos lavar ele primeiro, disse o irmão José, passando a mão pelo próprio rosto de novo. Não dá para deixar assim. Ninguém respondeu. Só o irmão Tomás, o mais novo, engoliu em seco e virou a cabeça para o lado, como se estivesse procurando algo na parede descascada. Eu senti o cheiro antes de ver, aquele odor doce e azedo que vem quando o corpo começa a soltar o que não precisa mais. Fechei os olhos por um segundo, mas não adianta. Algumas coisas a gente não consegue desver. O irmão Manuel trouxe uma bacia de água fria e um pano.
Molhou as pontas e passou pelo rosto do Elias, começando pela testa, descendo pelas bochechas, como se estivesse acalmando uma criança com febre. A água escorria pelos cantos, molhando o colarinho da batina. Quando chegou nos olhos, hesitou. Alguém tem uma moeda? Perguntou, sem tirar os dedos da pálpebra esquerda. O irmão José revirou os bolsos e tirou uma de 25 centavos, suja de terra. Manuel a colocou sobre cada olho, um por um, e depois cobriu tudo com pano de novo. Não perguntei por quê. A gente aprende essas coisas sem ninguém ensinar. Lavamos o resto do corpo em silêncio, tirando a batina e a camisa por baixo, deixando só a calça. A pele dele estava fria, mas não rígida ainda. O irmão Tomás segurou os braços enquanto a gente passava o pano úmido pelo peito, pelas costas, como se estivéssemos apagarando algo escrito ali. Quando chegamos nas mãos, o irmão José parou. Olha, disse, virando a palma da mão direita do Elias para cima. Tinha uma marca vermelha, quase um sulco, como se ele tivesse apertado algo com força antes de cair. Não era sangue nem suor. Só uma linha fina, como um risco de giz que alguém tentou apagar e não conseguiu. Deve ter sido quando segurou a cadeira, murmurou o irmão Manuel. Mas a gente sabia que não era. A cadeira estava inteira, sem farpas, sem nada que pudesse ter feito aquilo. Ninguém falou mais nada. Só continuamos lavando, enxugando, vestindo ele de novo com a batina limpa que o irmão Tomás trouxe do quarto. Quando terminamos, o irmão José pegou o lençol e a gente o ajudou a envolver o corpo. Primeiro as pernas, depois os braços cruzados sobre o peito, por último a cabeça. Amarramos as pontas com um cordão de lã, bem apertado para não soltar. Ficou um embrulho comprido, pesado demais para o que tinha dentro. Onde a gente põe? Perguntei, porque alguém tinha que perguntar. O irmão Manuel olhou para o altar. A mesa de madeira escura, gastas pelas mãos de décadas de missas. Não tinha velas acesas, nem flores, nem nada. Só o crucifixo pendurado atrás, com o Cristo de olhos pintados virados para o teto, como se também estivesse esperando uma resposta. Lá, disse o irmão José, apontando para o lado esquerdo do altar, onde ficava o pequeno depósito de hóstias e vinho. Tem espaço atrás da cortina. A gente carregou o corpo entre os quatro. O irmão Tomás seguiu atrás, como se não soubesse se devia ajudar ou só observar. O lençol era áspero nas mãos, e a cada passo eu sentia o peso mudando, como se o Elias estivesse se acomodando dentro, procurando uma posição melhor. Quando a gente o deitou no chão de pedra, atrás da cortina vermelha desbotada, o irmão Manuel acendeu uma vela e a colocou ao lado da cabeça dele. A chama tremeluzia, fazendo sombras dançarem no teto baixo. Alguém tem que ficar com ele até amanhã, disse o irmão José. Não pode deixar sozinho. Ninguém se ofereceu de imediato. A gente olhava para os próprios pés, para as mãos, para qualquer lugar menos um para o outro. Até que o irmão Tomás deu um passo à frente. Eu fico, disse, com a voz mais firme do que eu esperava. O irmão Manuel colocou a mão no ombro dele, apertou uma vez e saiu sem dizer nada. O irmão José me fez um sinal com a cabeça para ir embora também. Mas antes de sair, olhei uma última vez para a cortina. O tecido fino não escondia direito, dava para ver a forma do corpo deitado, imóvel, e o brilho fraco da vela. Na porta da capela, o irmão José parou e tirou um maço de cigarros amassado do bolso. Ofereceu um para mim. Acendi o cigarro com as mãos trêmulas, a chama do isqueiro tremeluzindo no escuro do corredor. O irmão José puxou uma tragada longa, soltou a fumaça devagar pelo nariz. Você tá pálido, disse sem me olhar. Não é a primeira vez que vê um morto. Balancei a cabeça, mas não respondi. Não era o morto que me deixava assim. Era o silêncio daqueles minutos dentro da capela, o peso do ar parado, como se até o vento tivesse medo de entrar ali. E era o irmão Tomás, sozinho agora com aquilo tudo, com a vela queimando e a sombra do corpo estirada na parede. O irmão José encostou nas pedras frias da parede, cruzou os braços. Ele não vai aguentar a noite toda, falou baixo. Não é coisa para um garoto. Ele não é garoto, murmurei. Tem 18 anos. 18 anos e uma cara de quem ainda acredita que reza resolve alguma coisa. A fumaça subia em espirais entre a gente. Do lado de dentro, ouvi um barulho surdo, como se o irmão Tomás tivesse esbarrado em alguma coisa. Ou talvez fosse só o vento nas vigas do teto. Você podia ter ficado, o irmão José disse, jogando a bituca no chão e pisando. Não é vergonha ter medo. Não é medo, respondi rápido demais. Ele me olhou de lado, com aquele jeito que tinha de ver através das pessoas. Então é o quê? Não soube dizer. Não tinha nome para aquilo que doía no peito. Uma mistura de raiva e culpa e algo mais. Algo que me fazia querer voltar lá dentro só para provar que aguentava. Mas não voltei.
Fiquei parado, ouvindo o irmão Tomás tossir baixinho do outro lado da cortina. A gente deveria levar um café para ele, falei, só para dizer alguma coisa. O irmão José assentiu, tirou as chaves do bolso com um tilintar. Vou esquentar água. Você fica aqui. Se ouvir qualquer coisa, ele fez uma pausa como se fosse dizer mais, mas só balançou a cabeça. Chama. Fiquei sozinho no corredor, encostado na mesma parede onde ele tinha estado. O cheiro de cera queimada vinha forte da capela, misturado com o mofo das pedras. De repente, lembrei da primeira vez que vi um morto, meu avô, deitado na sala da casa dele, com as mãos cruzadas sobre o peito e um lenço amarrado no queixo. Minha mãe tinha me puxado para perto e sussurrado que era para não ter medo, que ele estava só dormindo. Mas eu sabia que não era verdade. Dormir não cheirava aquilo. Dentro da capela, o irmão Tomás começou a cantar. Não era um cântico, não era nada que a gente conhecesse. Era só uma melodia baixa, quase um lamento, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando o irmão José voltou com 2 canecas de café, a voz do irmão Tomás já tinha sumido. A cortina continuava imóvel. E a noite lá fora parecia mais longa do que nunca. A caneca queimava minhas mãos, mas eu não soltei. O café era amargo, quase insuportável, mas bebi mesmo assim. O irmão José sentou ao meu lado no banco de madeira, os joelhos estalando. Não disse nada, só ficou olhando para frente, como se esperasse alguma coisa. Ele vai demorar? Perguntei baixinho. O irmão José coçou a barba rala, demorou para responder. Às vezes demora. Às vezes não. Não entendi, mas não insisti. O silêncio voltava a pesar, só quebrado pelo rangido das vigas da capela. De repente a cortina mexeu. Não foi o vento, não tinha vento. Foi como se alguém tivesse passado por trás dela devagar, arrastando os pés. Meu coração bateu mais forte. O irmão José não se moveu. Ele murmurou, sem tirar os olhos da cortina. E então a voz voltou. Desta vez não era um lamento. Era um nome. O meu. A cortina se abriu sozinha devagar, como se mãos invisíveis a puxassem. Asterisco vem asterisco. A voz sussurrou, rouca, mas clara. Engoli em seco. O irmão José fez o sinal da cruz, baixou a cabeça. Não olhei para trás. Levantei e dei o primeiro passo. O chão gelou debaixo dos meus pés.